Marcos capítulo 1, verso 1 ao verso 8. Hoje à noite quero falar sobre a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Aqueles que podem se colocar em pé, eu os convido. Os 8 primeiros versos de Marcos. A palavra de Deus diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de abaixar-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Oremos. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra. Aplique a mesma agora, Pai, às nossas vidas. Esta é a nossa oração, esse é o nosso pedido, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, amado? Quando nós olhamos para os evangelhos, nós tiramos algumas lições para as nossas vidas. O Evangelho de Mateus, ele nos apresenta Jesus Cristo como o Rei. Então, se você ler o Evangelho de Mateus, você vai aprender que Jesus Cristo, ele é o Rei. E qual o animal que simboliza o Rei? A águia. A águia é aquele que está em observação de tudo o que está acontecendo. A águia. A palavra de Deus nos fala que o livro de Marcos nos apresenta Jesus Cristo como o servo, aquele que veio para servir, não para ser servido, mas para servir. E como servo, nós aprendemos que é o boi, o que serve. O livro de Lucas apresenta Jesus Cristo como homem. Lucas era um médico. E como médico, ele nos apresenta um Jesus homem. E João irá nos apresentar um Jesus como Deus, o leão da tribo de Judá. Então, quando nós entendemos o que cada evangelho tem a nos apresentar sobre a pessoa de Jesus Cristo, fica mais fácil nós entendermos a leitura dos evangelhos. Porque quando nós lemos Marcos, nós vamos ver um Jesus que está servindo. Por outro lado, quando nós lemos João, nós vamos ver um Jesus que está sendo Deus. Quando nós lemos Lucas, nós vamos ver um Jesus homem. Um Jesus que teve sede, um Jesus que teve fome, um Jesus que cansou, um Jesus que chorou, um Jesus que compadeceu. Quando nós lemos Mateus, nós vamos ver um Jesus que é apresentado como o Rei, aquele que tem o controle de todas as coisas. E ele pode dizer: bem-aventurado, 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 porque nos apresenta como um rei. Agora, no capítulo 1 de Marcos, nós começamos o livro, e neste começo de livro nós entendemos que Marcos está nos falando sobre uma pessoa. Que pessoa? Sobre João Batista. E quando nós olhamos para a pessoa de João Batista, nós descobrimos que João Batista é a voz que clama no deserto, a voz que clama no deserto. Mas é no deserto onde nós encontramos a temperatura mais oscilante,
É no deserto onde nós encontramos uma temperatura muito alta, quente demais, mas também é no deserto onde nós passamos o maior frio. É no deserto onde nós encontramos esta grande mudança de temperatura. É no deserto onde nós vemos que o dia, ele pode ser grande, mas também um dia pode ser pequeno. É no deserto. É no deserto. Agora, quando nós vamos para a Bíblia e nós olhamos e focamos para o princípio do Evangelho, nós vemos que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo começa num deserto. O começo do ministério de Jesus começa em um deserto. Por que Jesus vai para o deserto? Por que Jesus quer nos mostrar o deserto? Porque foi no deserto onde o povo de Israel passou um grande período de sua vida para poder conhecer a pessoa de Deus. E são nos desertos da vida que nós podemos ter uma intimidade maior com Deus. Não é quando as coisas estão indo muito bem que nós então vamos nos desligar das coisas de Deus, mas quando as coisas vão de mal a pior, quando as coisas parecem que estão dando tudo errado, quando as portas se fecham diante de nós, quando o deserto aparece na nossa frente, é nestes momentos que nós conseguimos ver a separação daquelas pessoas que estão próximas de Deus, das que estão longe de Deus. Porque é no deserto onde a grande maioria do povo de Israel murmurava. Foi no deserto onde a grande maioria do povo que saiu, e para não dizer todos menos 2, do Egito, morreram. É no deserto que muitos cristãos ficam para trás. É nas lutas e nas dificuldades que muitas vezes desistimos. É no deserto aonde as nossas lutas são travadas. E nós encontramos aqui o começo do Evangelho de Jesus no deserto. E Deus sempre usa o deserto na sua palavra para fazer uma grande obra na vida de grandes pessoas. Então surge uma pergunta: quem é a voz que clama no deserto? E quando nós pensamos na voz que clama no deserto, nós precisamos saber que essa voz que clama no deserto é um cumprimento profético. Algo está se cumprindo neste momento. Quando nós lemos capítulo 1, do verso 1 ao verso 8, nós descobrimos que algo está se cumprindo. João apareceu no deserto cumprindo uma profecia. Ele não foi para o deserto porque ele simplesmente queria, mas ele estava ali à disposição, servindo a Deus. Ele estava preparando o caminho para o Salvador. Deus tinha um propósito na vida de João Batista, e o propósito era que ele preparasse o caminho do Salvador. Ora, Malaquias capítulo 3, verso 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Olha Isaías agora capítulo 40, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda a nosso Deus. Profetas há muitos anos atrás tinham profetizado a vinda de um homem, e eles diziam que este homem iria preparar o caminho, o qual o Senhor Jesus Cristo iria trilhar.
este mensageiro, este homem que estaria endireitando o caminho, aquele homem que estaria pregando para que o Messias viesse, chegou. E o seu nome foi João Batista. Por quê? Porque foi um cumprimento profético, estava se cumprindo. Mas João Batista não era simplesmente um homem que do nada surgiu. A voz que clama no deserto é o filho de Zacarias e Isabel. Marcos, por ser um livro conciso e por não trabalhar com tanta exatidão de narração, porque a história está correndo e períodos longos são narrados em pouco tempo, e ele não está atrás da história da concepção, como aconteceu o nascimento de João Batista, mas existe um evangelho, o evangelho de Lucas, que se preocupou com detalhes que irão marcar a história destes grandes homens. Marcos não escreve para detalhar como foi o nascimento, não, já apresenta João Batista grande. No entanto, Lucas nos dá detalhes importantes nas vidas dos pais de João Batista, que irão ajudar a mostrar como aquela voz que clama no deserto se tornou a voz que clamava no deserto. Lucas escreve que Zacarias e Isabel eram justos diante de Deus, mas não eram somente justos diante de Deus, eles andavam sem repreensão todos os dias nos mandamentos do Senhor e nos preceitos do Senhor. Olha Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus. Ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Uau! Uau! Este casal, Zacarias e Isabel, não eram mais um casal, mas este casal era um exemplo de casamento na vida de muitas pessoas naqueles dias. Naqueles dias, eles tinham algo para falar a eles, mas principalmente, eles tinham algo para falar a seu filho. Lucas nos fala que eles não tinham filhos. E por que eles não tinham filhos? Porque um deles não podia fazer parte desse processo. Isabel era estéril. Mas não para por aí. Ambos já eram velhos. Olha o verso 7. Diz: e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Sabe o que eu penso às vezes, irmãos? Que a Bíblia nos conta histórias íntimas de pessoas, não conta? Nos conta que Isabel era estéril, nos conta que Davi traiu a confiança de Deus, adulterando com Betseba. A Bíblia nos conta detalhes que vão servir para o nosso crescimento espiritual. A Bíblia está nos dizendo que eles não podiam ter filhos por dois motivos: porque a idade chegou, mas não parava por aí. O tempo passou, o tempo passa,
E o tempo passa rápido demais nas nossas vidas. Mas ela também era estéril. Agora, o que acontece às vezes é o que acontecia naqueles dias. Como pode Zacarias e Isabel serem tão fiéis a Deus, estarem tão próximos de Deus, e as pessoas dizem, e não serem abençoados, pastor? Mas uma das respostas nós encontramos no próprio texto. A Bíblia nos fala que para tudo tem o seu tempo. Deus tem tempo certo para tudo. E nem sempre a enfermidade na vida de uma pessoa é significado de pecado. Ela era uma mulher temente a Deus, andava nos caminhos de Deus, tinha pecado? Não, mas tinha uma enfermidade. Nem sempre enfermidade significa pecado. Tem pecado sim, que é por causa de enfermidades. Agora, o interessante é que Zacarias, embora fosse um homem aprovado diante de Deus, ele era como nós. Ele era um homem falho também. Falho. Olha só a notícia que o anjo dá a ele. Capítulo 1, verso 13 a 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Ele estava orando. Nós não sabemos quanto tempo, mas eu acredito desde o tempo do seu casamento até esse momento. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o seu ventre, ou desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Irmãos, o anjo deu a melhor notícia do mundo a Zacarias. Agora, eu acredito que aquele homem, aquele pai, queria que seu filho, o Joãozinho, que ele crescesse e se tornasse um grande homem do Senhor. Nós queremos que os nossos filhos, eles se tornem grandes homens de Deus. Mas olha só o que ele fez. Verso 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. Zacarias era como aquele irmão que ora por chuva, e sai de casa, vai para a igreja orar por chuva, e chega na igreja e as pessoas perguntam: irmão, o que o senhor veio fazer na igreja? Eu vim orar por chuva. Cadê o guarda-chuva? É aquela pessoa que ora por algo, mas não acredita que o Deus do impossível pode responder. É as orações vazias, é as rezas diárias, que não passam do teto. João orava para que Deus lhe desse um filho. O anjo lhe traz a resposta: Deus vai te dar um filho, e ele vai ser um grande homem, ele vai preparar pessoas para que sejam dispostas a servirem a Deus. E Zacarias para e pensa e diz: pode mesmo isso acontecer? Ele duvidou da promessa dada por Deus pelo seu anjo.
E qual era o nome do anjo aqui? Gabriel. Olha a disciplina que ele teve que enfrentar até o nascimento de seu filho. Verso 19 a 20. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel. E olha só o que Gabriel faz: que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Deus me enviou aqui. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Irmãos, aqui nós aprendemos lições preciosas. Deus tinha um plano a cumprir na vida de Zacarias e Isabel. Embora aos olhos humanos fosse impossível alguém avançado em idade ter um filho, mas não somente avançados em idade, mas com Isabel sendo estéril, Deus iria cumprir o que prometeu. E Deus cumpriu. O texto diz: e o seu nome foi dado, e o nome foi de João, de acordo com que o anjo falou. Irmãos, esta foi uma grande lição na vida de Zacarias. Eu acredito que daquele dia em diante Zacarias nunca mais duvidou de Deus. Eu acredito que daquele dia em diante ele falou assim: não preciso ter medo, se Deus prometeu, Deus vai cumprir. Agora, estes pais tinham uma missão. Eles precisavam trabalhar na vida de seu filho, porque o seu filho seria João o Batista. Eles foram bons pais, e não somente bons pais, mas eles ensinaram a João Batista a amar a Deus sobre todas as coisas, e também ensinaram João Batista a servir a Deus. E sabe quem era o homem no deserto? A voz que clamava no deserto? Era um homem simples. Era um homem simples. A maneira que João se comportava, a maneira que João vivia, demonstrava quem ele era. Ele era um homem simples. Ele se vestia com aquilo que era mais simples. Suas vestes eram de pelos de camelo, o seu cinto de couro em redor dos seus lombos. Ele se alimentava daquilo que se encontra facilmente no deserto: gafanhotos e mel silvestre. Olha Marcos 1:6. E João andava vestido de pelos de camelo, e com um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. Muitas pessoas não se alegrariam de ter o estilo de vida que João teve. Muitas pessoas não iriam querer que seus filhos tivessem o estilo de vida que João tinha. Muitos pais iriam dizer: se João fosse meu filho, eu pretenderia que ele fosse bem na vida, que ele tivesse feito uma faculdade, que tivesse estudado aos pés de Gamaliel como o apóstolo Paulo, que fosse um médico como Lucas, que fosse. Mas quando Deus deu João Batista a Zacarias e a Isabel, Deus tinha um plano na vida dele. E o melhor plano para a vida de João Batista
não eram os planos dos pais, era o plano que Deus tinha para a vida dele, que era proclamar diante dos homens as grandezas de Deus. João, ele só queria ser um servo aprovado diante de Deus. Ele só queria ser reconhecido por Deus como um servo aprovado. Paulo vai nos falar sobre isso. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz: procura apresentar-te como um bom médico, como um engenheiro, como um doutor, com um mestrado, pós-doutorado. É isso? Não. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Eu tenho 2 diplomas superior. Sabe o que vale para Deus, irmã Ângela? Nada. Nada. Eu não vou ganhar um galardão por causa desses benditos diplomas. Não vai valer nada. Por quê? Está aí. É isso que vale para Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sabe o que eu tinha medo no começo do ministério? O meu medo era chegar na casa de alguém e alguém me fazer uma pergunta, irmã Lúcia, e eu não saber responder com a Bíblia. Eu tinha muito medo de eu não saber responder uma pergunta com a Bíblia, porque eu pensava: se eu não souber responder com a Bíblia, Johnny, eu sou um obreiro reprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar. Irmão, se tem algo que nós estamos fazendo que pode trazer vergonha, nós não somos aprovados. Irmãos, aqui nós vemos que os pais tinham um alvo. Os pais de João Batista tinham um alvo. E o alvo dos pais do João Batista não era agradar João Batista, não era agradar as pessoas que estavam em volta. O alvo dos pais de João Batista era que João Batista tivesse no centro da vontade de Deus. E sabe que não existe nada melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Mesmo que tenhamos uma vida simples neste mundo, mas que sejamos grandes diante de Deus. Se você puder escolher, qual dos dois você quereria ser? Ser grande neste mundo ou ser grande diante de Deus? Ser grande neste mundo, ser reconhecido neste mundo, ou ser grande diante de Deus? Não citando nomes, mas alguns dias atrás, um dos homens mais ricos no país, hoje já não é o homem mais rico. Pessoas abriam portas para ele passar, hoje virou mero mortais como nós. Por quê? Porque até mesmo os grandes homens deste mundo caem, mas os grandes homens diante de Deus só vão passar a eternidade diante de Deus como grandes homens de Deus. Querendo ou não, cada um de nós já tomou a escolha. Nós já temos uma escolha, nós já estamos vivendo uma das duas escolhas: ou sermos grandes no mundo, ou sermos grandes diante de Deus. Nós já estamos trabalhando desse jeito. E os nossos filhos são resultados disto, de se preocuparem em serem grandes neste mundo, ou de se preocuparem em ser grandes diante de Deus. Agora, eu citei o nome de 2 grandes homens de Deus aqui na terra, Lucas
e Paulo. Eles eram homens que estudaram, médico, e Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Mas o que ambos fizeram para servir a Deus? Deixaram tudo. Deixaram tudo para servir a Deus. Segundo, o que pregava a voz que clama no deserto? O que ele transmitia às pessoas? O que ele ensinava às pessoas? Olha Marcos capítulo 1, versículo 4. Pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Lembra que eu disse aos irmãos que Marcos não se preocupa em dar detalhes? E existe um dos evangelhos que se preocupa com detalhes. Qual é ele? Lucas. Lucas capítulo 3, versos 7 a 18, nos descreve um dos sermões de João Batista. Preste atenção, eu vou ler. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: irmãozinhos, amorosos, raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: não peçais mais do que o que vos está ordenado. E um soldado o interrogou também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, por ventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo: eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo, que nunca se apaga. E assim, admoestando-os muitas outras vezes, também anunciava ao povo. Raças de víboras! João pregava para que o povo se arrependesse do seu pecado. João pregava chacoalhando a vida do povo, para que o povo olhasse para os seus erros e dissesse: eu preciso me arrepender. 3 citações nos chamam a atenção aqui. 3 citações nos chamam a atenção aqui. A multidão o interrogou: o que faremos? O que devemos fazer? Ele diz: tem 2 túnicas? Tem 2 pares de roupa? Dê um par para quem não tem. Tem alimento na sua casa? Tem comida lá?
dê para quem não tem. Os publicanos perguntaram: mestre, o que devemos fazer? E ele responde: não peçais mais do que eu vos tenho ordenado. Não fique sugando do povo. Os soldados. E nós o que vamos fazer? Ele diz: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. Parece que desde aqueles dias, algumas pessoas queriam ter vantagem sobre as outras. E João está dizendo: sejam diferentes. Sejam diferentes. Ele estava pregando sobre pecados, e ele estava pedindo ao povo que se arrependesse. Ele queria que o povo mudasse de caminho, mas para mudar de caminho precisa mudar de ações, e se não mudar de ações, não mudou de caminho, e se não mudou de caminho, não teve arrependimento. Pastor, eu me arrependi. Se não mudou de caminho, você não se arrependeu. Se você não mudou de ações, você não se arrependeu. Se você não se comportou diferente, não teve arrependimento. Você reconheceu que estava errado, mas não se arrependeu. Há uma grande diferença entre reconhecer o erro e uma grande diferença entre se arrepender do erro. Há muitas pessoas que reconhecem que são pecadores, mas que não se arrependem por ser pecadores, e não mudam de atitude, não mudam de vida, não são novas criaturas. Ele pregava arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. E sabe o que mais? Ele pregava a vinda do Messias. Olha Marcos capítulo 1, versículo 7 a 8. Marcos capítulo 1, versículo 7 a 8. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água, ele, porém, vos batizará com Espírito Santo. João estava tentando endireitar o caminho. João estava mostrando: olha, vocês estão errados, vocês precisam lembrar que está chegando alguém, e este alguém não sou eu, ele é maior do que eu. Vocês acham que eu prego coisas duras e pesadas, é porque vocês não conhecem ele, e ele está chegando, e diante dele nada fica escondido. Ele conhece todas as coisas, ele te conhece por dentro, eu te conheço por fora, mas ele conhece você por dentro, e ele está chegando, ele está chegando. João estava anunciando aquilo que os profetas haviam dito, que Jesus iria vir. Irmãos, não é diferente nos nossos dias, não é diferente nos nossos dias. Nós estamos anunciando o que João estava anunciando, mas ele já veio, ele viveu na terra, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E a Bíblia nos fala que ele virá outra vez para buscar a igreja e vai nos levar para o céu. Sabe qual é a mensagem? Atos 16, 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Crê em Jesus Cristo e a tua vida vai mudar.
e a tua casa vai mudar. A tua casa vai mudar. Irmãos, há 7, 8 meses atrás, teve um senhor que passou pela nossa igreja, estava indo fazer um tratamento, o nome dele é Domingos, conhece ele? Eu conheço ele, está aqui, é o pai da Carla. Naquela ocasião, o seu Domingos aceitou Jesus como Salvador, amém ou não, seu Domingos? Amém? E daquele dia para cá, teve mudança. Teve ou não teve, irmã Carla? Por quê? Quando Jesus entra em nossas vidas, as coisas mudam. É nova criatura. Quantos lembram do irmão Nilson? Pessoas que conheceram ele antes, né, falam como é que era a vida dele antes. Eu não conheci ele antes, eu conheci ele agora. Para mim ele sempre foi desse jeito. Mas quando Jesus entra em nossas vidas, o que acontece? Muda, transforma. E não somente a nossa, mas as pessoas que estão à nossa volta, elas são impactadas pela nossa vida. João 3,18 diz: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João não pregava a si mesmo. João não estava no canal do YouTube com as melhores roupas, tirando o seu melhor perfil, gravando as suas mensagens, postando para que houvesse curtidas. João estava trabalhando com pessoas nos bastidores. Aonde? No deserto da vida. É lá onde as pessoas não chegam, lá João estava. Lá onde as pessoas eram rejeitadas, lá João estava. E lá naquele meio, ele estava pregando: arrependem-se dos seus pecados. Pastor, mas tem muita gente que precisa comer. Sim, você que tem o dobro de comida, dá para aquele que não tem. Pastor, mas tem gente que não tem o que vestir. Você que não tem o que vestir, calma aí, quem tem o que vestir, dá para quem não tem. O que é isto? Isto é mudança de vida, isso é transformação. Isso não é a antiga criatura, porque a antiga criatura chama-se egoísta, só pensa no eu. Ele estava pregando no deserto, Jesus está vindo, ele não estava pregando benefício próprio, ele pregava a Cristo. Ele pregava a Cristo. E sabe qual é o chamado da igreja? Eu falo muito sobre isso, Marcos 16:15. Vá para casa, sente no seu sofá, ligue a sua televisão, pegue um copo de Coca-Cola, pegue o seu sanduíche ou a sua batatinha frita e sente, engorde. Faça isto e você será feliz eternamente. Essa é a missão da igreja? Não. A missão da igreja é: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. É a nossa missão. Sabe que João Batista, ele entendeu a missão dele? E sabe que João Batista foi para o deserto cumprir a missão dele? Ele não foi para os grandes centros, ele ficou escondido no deserto, mas foi ali, longe dos grandes centros, que vidas foram salvas, transformadas e conheceram a Cristo. Conheceram a Cristo. Irmãos, nós devemos cuidar para não sofrermos o castigo e a repreensão de Deus, porque muitas vezes nós esquecemos e fechamos a porta e deixamos Deus aonde? No lado de fora. Olha Apocalipse capítulo 3, versículo 19 e 20. Diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amam.
Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. E ele? Jesus está dizendo isso para uma igreja. A igreja deixou Jesus no lado de fora. Igrejas são pessoas. Pessoas estão deixando Jesus no lado de fora. Mas o que faz nós deixarmos Jesus no lado de fora de nossas vidas? Não é cumprindo o plano de Deus? Não é cumprindo a vontade de Deus? Não é estando no centro da vontade de Deus? Deus somente fica do lado de fora de nossas vidas quando nós saímos do caminho de Deus, quando nós deixamos de obedecer a palavra de Deus, quando nós pensamos que nós temos o melhor plano para as nossas vidas. João Batista, ele queria ter comunhão com Deus 24 horas por dia, o tempo todo o tempo, porque João Batista sabia que Deus é bom o tempo todo. Agora, a voz que clama no deserto é a voz que batizou Jesus. Irmãos, clamar está glamar? Tá. É que no meu esboço a tecla do computador acho que estava errada e pareceu glamar. Então, se tiver algum erro de grafia, me perdoem. Acabei de observar isso agora. Dos versos 10 ao verso 13, do verso 10 ao verso 13, acontece algo especial. João está batizando quem? Jesus. Olha o verso 9. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E todos nós sabemos o que significa a palavra batizar. Batizar significa imergir. Então não foi aspergido, não foi fusão, foi imersão. E quem batizou Jesus? João Batista. João Batista. João batizou quem ele gostaria que estivesse batizando ele. E sabe o que acontece? A descida do Espírito Santo. Olha o verso 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Era uma pomba? Era uma pomba? Não. Era como uma pomba. Como uma pomba. E sabe o que aconteceu mais? Uma voz do céu. Olha o verso 11. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. E sabe o que aconteceu logo depois que Jesus foi batizado? Ele foi para um lugar que nenhum de nós gostaria de ir, para o deserto. E o que ele foi fazer no deserto? Fazer algo que nós não gostaríamos de passar. Ele foi no deserto para ser tentado. Olha o verso 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, e ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E sabe o que nós encontramos pelo fim? A voz que clama no deserto, sendo morto, sendo morta. João Batista foi morto. Ele foi preso e depois foi morto. Olha o verso 14. E depois que João foi entregue à prisão. Os irmãos percebam que do verso 1 ao 14 conta toda a história.
condensada. Mas no verso 14 nos diz: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. E sabe quem é que dá detalhes da morte e da prisão de João? Qual é o evangelho que gosta de detalhes? Lucas. Quer detalhes? Converse com o médico. Ele vai conversar com você detalhadamente, explicando. Esses dias eu perguntei para o Murilo por que eu tinha uma manchinha na mão. Ele falou: pastor, senta aqui. Não, Murilo, eu quero rapidinho, não quero ensinar aula de porque as manchas aparecem na pele. Não, pastor, mas se eu não tiver pelo menos uma hora, não tem como. Lucas vai apresentar detalhadamente. Olha o capítulo 3, verso 19 e 20. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa da Herodias, mulher de seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, e o encerrara João no cárcere. Olha o capítulo 6, verso 24. E saindo ela, perguntou à sua mãe: que pediste? Que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E trouxe a cabeça num prato, e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. Um homem segundo o coração de Deus é morto. E sabe por que João Batista foi morto? Por pregar o arrependimento. Abandone os seus pecados. Sabe por que pessoas correm da igreja? Porque não querem ser confrontadas com seus pecados. Não querem escutar: abandonem pecados. Abandone pecados. João Batista foi morto porque pregava arrependimento de pecado. Isso incomoda muita gente. Muitas pessoas dizem: pastor, mas Deus não é o Deus do impossível? É. E por que Deus não livrou ele? Por que Deus não derramou o fogo do céu e queimou quem queria matar ele? Estas perguntas são feitas. E tem muitas pessoas que pensam nisto. Outras pessoas perguntam a mesma pergunta: pastor, por que eu sou pobre? Pastor, por que eu tenho essa doença? Pastor, por que eu não passei na faculdade? A pergunta que Deus faz é: você quer ser um grande homem neste mundo? Ou você quer ser um grande homem diante de Deus? Aqui está a resposta. Se João Batista queria ser um grande homem neste mundo, ele tinha que depender das forças do mundo. Mas se ele quisesse ser um grande homem diante de Deus, nós nunca poderíamos pregar essa mensagem se ele não fosse um grande homem diante de Deus. Só depende de nós. Porque João morreu, mas o evangelho, ele continua sendo pregado. O que aconteceu após a morte e a prisão de João Batista? Olha o verso 14. Veio Jesus para Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. O mundo pode matar os homens de Deus, mas o mundo não pode impedir que homens de Deus continuem pregando o evangelho.
tentaram calar o Evangelho de Deus durante todos estes anos. Conseguiram? Muita gente morreu. Esses dias, uma criança perguntou para mim: pastor, é verdade que na Coreia do Norte muitas pessoas estão sendo mortas por serem cristãs? Eu disse sim. São queimadas? Sim. Muitos muçulmanos queimam cristãos? Sim. Sim. Eu nunca vi um cristão queimando alguém. Eu nunca vi um cristão perseguindo alguém. Crente não. Está na Bíblia. Pode me provar? Eu vi pessoas tirando a sua túnica e dando para alguém que precisava. Eu vi cristãos tirando o seu sapato e dando a alguém que precisava. Eu já vi pessoas dizendo que são cristãs, reclamando, murmurando e não vivendo uma vida para Cristo. O Evangelho permanece sendo pregado. A obra de Deus não para. A voz que clama no deserto continua a clamar. E a mensagem é dupla: arrependimento. Arrepende-se do seu pecado. Reconheça o seu. Não é somente reconhecer. É pecado mentir? É pecado. Irmãos, quem está contente com o que está acontecendo em nosso país, na política, diz amém. Ninguém está contente. E eu faço uma proposta: que Deus derrame fogo do céu sobre todos os ladrões e mentirosos no Brasil. Toda pessoa que pegue algo que não é seu, e todo mentiroso que usa de mentira, mentirinha, mentirona, que usa de mentira, seja queimado. Você está disposto a orar por isso? Está vendo por quê? Porque muitas vezes nós não estamos lá, mas praticamos as mesmas coisas que eles praticam. Essa semana eu fui buscar o vidro da minha casa, porque depois de 7 meses não me entregaram a conclusão do trabalho. Eu falei: eu quero o meu vidro. Pastor, mas eu só quero, o vidro é meu. Então deixa eu levar o vidro. Pastor, então leva os puxadores da porta. Eu falei assim: não, eu paguei pelo vidro e as ferragens. Eu estou levando o vidro, está faltando as ferragens, mas esse puxador não é meu. Eu não paguei por ele. Eu não quero um centavo do que não é meu. Eu não quero um centavo do que não é meu. Arrependimento. Segundo, porque Jesus Cristo está às portas. Cristo está vindo. Cristo está vindo. Ele está chegando. Abre os olhos e você vai ver. Ele está à porta. Ele está à porta. Vamos orar. Pai, obrigado.